Recentemente, todos nós ficamos assim, estupefados com a notícia de que uma pessoa idosa caiu num golpe por acreditar que estava namorando o empresário Elon Musk e perdeu dinheiro com isso. E indagada, entrevistada, porque se ela não desconfiou, ela disse: olha, ele abria a câmera, era ele na imagem, a imagem que eu via de outros vídeos era a mesma imagem dele. Perguntaram também se não desconfiaram de por que o homem mais rico, um dos homens mais ricos do planeta, um bilionário, hoje trilionário quase, estaria pedindo dinheiro para uma quantia X para uma outra pessoa se ele mesmo dispunha de uma fortuna na sua conta bancária. E aí se mostra a perversão do golpe no sentido de que a fragilidade e a capacidade de auxiliar e a possibilidade de estar ajudando uma outra pessoa faz com que a vítima diminua esses freios e limites do que seria saudável e razoável de se esperar num caso concreto. Um documentário muito interessante desse tipo de golpe, que não foi tão recente, ele se nomeia o golpista do Tinder, onde as mulheres que foram vítimas desse golpistas descrevem claramente de como o golpe se desenvolveu. É muito interessante que quem não viu possa buscar esse vídeo, esse documentário, para entender o funcionamento dos mecanismos do golpe e o que levaram essas mulheres, que sempre acreditaram estar num relacionamento amoroso, a cair e ter enormes prejuízos financeiros. Então, qual é o resultado desse tipo de golpe, desse tipo de ação? Primeiro, impacto emocional. E quando a vítima descobre que foi enganada, quem é que fica confortável ao se sentir que o seu mundo, aquela situação artificial, ela não existe? E segundo, saber e reconhecer que está dentro de um prejuízo financeiro e que vai ter que arcar com a sua situação econômica depois desse golpe, com que é a perda desse dinheiro. Além do mais, a vergonha em denunciar, de reconhecer que foi vítima de um golpe e buscar os mecanismos de justiça atrapalham a investigação. Então é importante que o apoio à vítima nesse momento seja feito por familiares e amigos e estimulem a denunciar para tentar não só alertar as autoridades daquele tipo de golpe e evitar que outras mulheres ou pessoas caiam nas garras daquele golpistas, mas também que ela possa tentar recuperar de alguma forma o domínio seu e o domínio financeiro dessa situação. E como poderíamos identificar e talvez, quem sabe, evitar o golpe? É possível fazer isso? Alguns sinais de alertas, eles podem ser buscados nesses perfis falsos ou entre esse tipo de contato, mas tudo vai depender muito da solidez emocional ou do momento emocional que essa pessoa estiver passando em sua vida. Mas algumas dicas são importantes. Uma, perfis com poucas fotos e poucas interações. Poxa, a pessoa está se aproximando de mim, tem poucas fotos, tem poucas interações. O que isso significa? É um perfil recente? É uma pessoa que não quer se expor nas redes sociais? Mas se não quer se expor na rede social, tem contato de fazer e iniciar uma abordagem na própria rede social? Declarações de amor muito rápida. A pessoa ingressou em contato hoje, dentro de uma semana, eu te amo, eu te adoro, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. E com isso eu não quero dizer que encontros diferenciados e reais não possam acontecer, mas tem que se ligar ao pisca-alerta para que outras provas de confirmação possam ser adicionadas do que meras declarações. Como se fala, a voz e o papel aceita tudo. Vamos ver na prática se as declarações elas se sustentam. E normalmente esses golpistas, isso antes da utilização de inteligência artificial generativa, eles se recusavam a fazer vídeos ou encontros presenciais, porque obviamente seria mais um momento de serem desmascarados. Mas hoje, com a presença da inteligência artificial, fica muito mais fácil fazer vídeos
reais, né? Que fica muito difícil da pessoa identificar que aquilo ali foi uma geração por uma IA e se sentem muito mais à vontade de prosseguir no golpe, enganando as suas vítimas. Agora, os encontros presenciais são sempre um desafio. Tanto que normalmente são pessoas que não moram na mesma cidade, ou moram em outro país, ou moram em estados onde a viagem se tornaria cara ou excessivamente onerosa para uma das partes, fazendo com que o contato se permaneça digital. Mas é um momento onde pede dinheiro para a vítima, por favor, me envie um Pix para eu comprar passagem, ou de ônibus, ou de avião, para me encontrar com você e assim podermos realizar o amor que estamos vivendo aqui. E começa logo em seguida os pedidos de dinheiro, normalmente seguidos com justificativas dramáticas. Textos como: você não sabe o que me aconteceu, eu passei a noite sem dormir, o meu parente, minha mãe ou um filho meu está hospitalizado, eu já gastei tanto dinheiro, eu preciso justamente dessa quantia para salvar a vida de alguém ou para me salvar de uma situação difícil. E esses pedidos dramáticos que são feitos são feitos no momento em que já houve todo um enredo anterior de envolvimento, de cartas, de curtidas, de mensagens diárias, semanais e, quiçá, mensais, onde a pessoa se sente à vontade e acreditando que está num relacionamento. Então, mais uma dica para a gente tentar não cair nesse tipo de golpe. Evite sempre compartilhar informações pessoais ou financeiras com estranhos, tipo quanto você ganha, quanto você faz por mês, se você está pensando em comprar algo de valor, como um carro, apartamento, ou seja um computador, ou seja uma câmera fotográfica, ou se você vai fazer uma viagem mais cara, para que a pessoa não situe a sua realidade financeira nesse momento, evitando assim que as investidas comecem a fazer algum sentido e algum tipo de estratagema de chantagem emocional. Poxa, você está tão bem, eu estou tão mal, você não quer me ajudar, você não me ama tanto, e a vítima, em algum momento de fragilidade, acabar cedendo. Pesquisar sim a identidade da pessoa, fazer uma busca reversa de fotos no Google, começar a colocar, clicar o nome da pessoa, qual é o nome dessa pessoa, se ela existe, se ela não existe, para saber se tem foto, se é a mesma pessoa, não é, se tem alguma informação. É o que se chama de fazer buscas em sistemas abertos. E quem tiver acesso também, algumas pessoas usam, né, as certidões de antecedentes policiais e criminais para saber se a pessoa tem alguma implicação legal já registrada em seu nome e em seu CPF. E desconfie sempre de histórias muito emocionantes e urgentes. Muito emocionante, a pessoa tem que desenvolver, se quer se relacionar com você, um perfil de equilíbrio emocional. Se é um pretendente a um relacionamento amoroso ou um relacionamento afetivo, a pessoa que chega, ela chega no estado de um equilíbrio que consegue dar conta da sua própria vida. Ou em vias de buscar ajuda, que a ajuda é terapêutica, não necessariamente a ajuda feita pelo parceiro. Ou uma coisa muito urgente, acabada, como o mundo vai se acabar daquela pessoa, se tal valor não foi repassado naquele instante ou naquele momento. São dicas que conseguem evitar tudo? Não, mas podem começar a fazer com que cada um de nós tenha sempre o pisca-alerta do desconfiômetro ligado. E denuncie sempre. Você identificou que é um perfil falso, que é um perfil que não existe, comunique à polícia, comunique às redes sociais de que você está sendo abordado por uma pessoa ou um perfil com suspeita de que não existe. E você mesmo pode, por isso a importância do conhecimento tecnológico, bloquear esse perfil das suas redes sociais. Se já tem o seu WhatsApp, bloquear no WhatsApp ou Telegram ou outro tipo de comunicação de mensagem instantânea. E os perfis como Instagram, Facebook, e outros também, ou até o próprio LinkedIn, que embora seja um perfil originalmente profissional, existem sim abordagens românticas lá, por incrível que pareça, ou seja, em todas as redes as pessoas tentam cercar uma possível vítima, mas o predileto mesmo são as redes de encontros afetivos como o Tinder e seus congêneres. E se você cair num golpe, cair num golpe, o que fazer?
interrompa imediatamente o contato, mas não apague nada. Por quê? Porque isso vai servir de prova para a polícia ou para outras investigações de que você estava tendo contato com aquela pessoa. Interrompa o contato, bloqueie, mas deixe as provas salvaguardadas. Não apague o perfil dessa pessoa. Eu sei que por vezes pode ser difícil, no momento de raiva e angústia, mas preserve essas provas. Não envie mais dinheiro algum, nem seus dados pessoais, denunciar a polícia e as plataformas digitais e buscar o apoio emocional e jurídico necessário, que certamente você vai precisar ao se deparar com uma situação de violência. Então, o que a gente pode pegar de todas essas informações? Que o golpe de amor cibernético, ele pode acontecer com qualquer um. A exemplo do jogador italiano que perdeu os seus 700 euros por acreditar que estava namorando uma modelo brasileira. Ou mesmo a senhora do interior do estado de São Paulo que acreditou que estava se relacionando com o Elon Musk. E em todos esses casos, os extremos e os cotidianos, a melhor maneira é a prevenção. E como se prevenir? Conhecendo muito bem o meio digital em que você está atuando e se inserindo atualmente. Te vejo no próximo vídeo. Até já!